A. É a fase em que a água aquecida se transforma em vapor e se eleva para a atmosfera. A. É a fase em que a água das nuvens cai em forma de chuva, neve ou granizo. As plantas podem devolver a água para a atmosfera por meio da. Resposta 4. A evaporação é a fase em que a água aquecida se transforma em vapor e se eleva para a atmosfera. A precipitação é a fase em que a água das nuvens cai em forma de chuva, neve ou granizo. As plantas podem devolver a água para a atmosfera por meio da evapotranspiração. Percorrem áreas mais elevadas, como os planaltos, e, em razão disso, seu fluxo de água é mais forte. Resposta 2. Os rios de planalto percorrem áreas mais elevadas, como os planaltos, e, em razão disso, seu fluxo de água é mais forte. Percorrem áreas mais baixas e planas do relevo. Resposta 1. Os rios de planície percorrem áreas mais baixas e planas do relevo. A água do rio se mistura com a água do mar. É comum em rios com grande volume de água e que desembocam em áreas costeiras com poucas ondas. Resposta 1. Na foz em estuário, a água do rio se mistura com a água do mar. É comum em rios com grande volume de água e que desembocam em áreas costeiras com poucas ondas. O rio forma canais ou pequenas ilhas. É comum em rios com grande quantidade de sedimentos e que desembocam em áreas costeiras com muitas ondas. Resposta 3. Na foz em delta, o rio forma canais ou pequenas ilhas. É comum em rios com grande quantidade de sedimentos e que desembocam em áreas costeiras com muitas ondas. O regime decorre do abastecimento do rio pelas águas das chuvas. É caracterizado pela predominância, na região, das chuvas no verão, resultando em grandes enchentes e vazões durante essa estação. É comum em regiões tropicais e equatoriais. Resposta 2. O regime pluvial decorre do abastecimento do rio pelas águas das chuvas. É caracterizado pela predominância, na região, das chuvas no verão, resultando em grandes enchentes e vazões durante essa estação. É comum em regiões tropicais. O regime decorre do derretimento da neve e do gelo. É comum em regiões de clima frio e montanhosas. Resposta 4. O regime nival decorre do derretimento da neve e do gelo. É comum em regiões de clima frio e montanhosas. O que é uma rede hidrográfica? Resposta 2. Rede hidrográfica é o conjunto, composto por um rio principal e seus afluentes. O que é bacia hidrográfica? Resposta 1. Bacia hidrográfica é o conjunto das terras drenadas e banhadas por um rio principal e seus afluentes, como rios, córregos e ribeirões. Aproximadamente 70% do planeta Terra é constituído por porções de água. Dois tipos de água, a salgada, encontrada nos oceanos, e a doce, encontrada, por exemplo, nos rios. Existe em maior quantidade no planeta. Resposta 2. Aproximadamente 70% do planeta Terra é constituído por porções de água. E a maior quantidade no planeta é de água salgada. As águas desse rio dependem tanto das chuvas de verão, quanto do derretimento da neve, que vem das montanhas próximas. O período de maior cheia ocorre na estação das chuvas e a de menor, na época da primavera, quando a neve derrete. Resposta 2. O rio de regime misto depende tanto das chuvas de verão, quanto do derretimento da neve, que vem das montanhas próximas. O período de maior cheia ocorre na estação das chuvas e, a de menor, na época da primavera, quando a neve derrete. Localizado em região de clima tropical e com chuvas bem distribuídas durante o ano. No verão, ocorrem as chuvas de maior intensidade. Assim, esse é um rio bem caudaloso e com grande variedade de peixes.
Como as chuvas por aqui são imprevisíveis e podem acontecer em qualquer mês do ano, recomendamos a todos que tragam capa de chuva. Resposta: o rio de regime pluvial é localizado em região de clima tropical e com chuvas bem distribuídas durante o ano. No verão, ocorrem as chuvas de maior intensidade. Assim, esse é um rio bem caudaloso e com grande variedade de peixes. Como as chuvas por aqui são imprevisíveis e podem acontecer em qualquer mês do ano, recomendamos a todos que tragam capa de chuva. Esse rio está localizado em uma região de clima frio, próximo a montanhas. O nível de suas águas aumenta na primavera e no verão. É durante essas estações que ocorre o derretimento de neve e gelo acumulados durante o inverno. Resposta 3. O rio de regime nival está localizado em uma região de clima frio, próximo a montanhas. O nível de suas águas aumenta na primavera e no verão. É durante essas estações que ocorre o derretimento de neve e gelo acumulados durante o inverno. É aquela em que a bacia não tem uma saída para o mar ou outro corpo externo. Resposta 3. A drenagem arreica é aquela em que a bacia não tem uma saída para o mar ou outro corpo externo. É aquela em que a água flui em espaços abaixo da superfície visível. Resposta 2. Drenagem criptorreica é aquela em que a água flui em espaços abaixo da superfície visível. É um tipo de drenagem em que a água flui para dentro da bacia hidrográfica, sem saída para o mar ou para outro corpo de água externo. Resposta 4. A drenagem endorreica é um tipo de drenagem em que a água flui para dentro da bacia hidrográfica, sem saída para o mar ou para outro corpo de água externo. É aquela em que a água flui em direção ao mar aberto, como no caso das bacias dos rios Amazonas e Paraná. Resposta 1. A drenagem exorreica é aquela em que a água flui em direção ao mar aberto, como no caso das bacias dos rios Amazonas e Paraná. Processo que ocorre quando a mata ciliar é retirada, ocorre a erosão, durante a chuva desmoronando e depositando, no fundo do rio esses sedimentos. Resposta 1. O processo de assoreamento é o processo que ocorre quando a mata ciliar é retirada, ocorre a erosão, durante a chuva desmoronando e depositando no fundo do rio esses sedimentos. Parabéns! Você chegou ao final.